Bom dia queridos, bom dia queridas. Hoje mais um dia do nosso Café com Psicanálise. Estamos aqui juntos, para estudarmos, fazermos a leitura do livro do Jacques Lacan. Estou falando com as paredes. E é um prazer poder ter cada um de vocês nessa companhia gostosa, nessa psicanálise com café. Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira. Gente, café é uma coisa que eu gosto muito. Aliás, eu gosto muito da vida. Esse cafezinho assim feito na hora, isso me lembra muito Minas Gerais. Um beijo aí para todos de Minas Gerais. Morei em Minas Gerais durante um tempo. Morei alguns anos, tive o privilégio de morar em Belo Horizonte, na minha época de infância, com meus pais. Meu pai pastoreou um tempo lá. E depois retornei para a cidade de Tocantins, Minas Gerais, já com a minha vivência pastoral, né? Aí já não era mais com os meus pais, já era a minha própria experiência, essa minha vivência pastoral, onde eu tive o privilégio de ficar nessa cidade, próximo de Ubá, cidade de Ari Barroso, durante alguns anos, e trazer de lá dois filhos que nasceram em Minas Gerais. Então, é uma cidade a qual eu gosto muito. Beijo para cada um de vocês. E vamos à nossa leitura. É o nosso objetivo. A gente parou exatamente na página 14, quando Lacan falava de Henry Iyer, né? Quando Lacan falava de Henry Iyer, nós paramos exatamente nessa página. Página 14. Nessa parte aqui, se vocês acham que há alguma ponta de ironia no que eu acabo de dizer, engana-se redondamente, mas não pode deixar de se enganar, porque não pode imaginar o que era isso, a ignorância no meio manicomial antes que Ei pusesse ali sua mão. Era algo absolutamente fabuloso. Olha, eu tive o prazer de ter conosco aqui, né, na semana passada, minha amiga querida Mariana Molica. Fiquei muito feliz de ver Mariana. Inclusive, Mariana chegou a fazer comentário. Doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Fiquei muito feliz com a presença dela nos comentários. Fiquei muito feliz com a presença de cada um de vocês. Eu separei algumas coisinhas aqui, só para complementar. Né? Uma das coisas que eu separei ele vai falar daqui a pouco aqui mais à frente. A história avançou e acabo de receber uma circular que denota o alarme que se tem numa certa zona do referido meio em relação a esse movimento que promete toda sorte de centelhas e que é chamado de antipsiquiatria. Gostaria que eu me posicionasse a respeito. Será possível tomar posição sobre algo que já é uma posição? Interessante esse aspecto aqui, né? Quando ele coloca que algumas pessoas esperavam que ele se posicionasse a respeito da antipsiquiatria, e o Lacan, então, ele fala que se era possível tomar posição sobre algo que já era uma posição. Ou seja, a fala do Lacan, desde o seu início, né, desde de muito novo, quando ele ainda é um psiquiatra, a sua tese de doutorado em psiquiatria chamou tanto a atenção de pessoas que lutavam no movimento antipsiquiátrico, que uma dessas pessoas, ninguém menos que o próprio Salvador Dalí, né? Vejam bem a que nível aquele jovem Lacan, né, já apontavam. Lacan ainda era muito novo, tinha acabado de escrever a tese dele de doutorado em psiquiatria, e que era exatamente sobre a questão da loucura, e isso chama a atenção de um dos maiores nomes proeminentes ali da psiquiatria, e o cara que fez todo, né, vamos dizer assim, o grande mentor do movimento surreal, que é um movimento que
que surge exatamente para fortalecer, né? O surrealismo trabalha com esse aspecto da potência da loucura. E aí o Salvador Dalí então chamou o Lacan para fazer, para entrevistá-lo. O Salvador Dalí quer conhecer pessoalmente o Lacan, quer entrevistar o Lacan, quer saber quem é esse jovem tão promissor. E aí o Salvador Dalí estava pintando uma tela, né? Marca lá o horário para receber o Lacan, e Dalí está pintando uma tela, coisa, né? Artista, está lá pintando a tela, e a luz, a forma como a luz entrava pelo vitral, atrapalhava o Dalí. Acho que numa refração da luz, alguma coisa nesse sentido, estava atrapalhando o Salvador Dalí. E aí o que ele faz? Ele pega um pedaço de papel, uma folha, começa aqui qualquer, ele pega uma folha como essa aqui, e ele então corta essa folha no formato de ferradura. E coloca esse pedaço de folha aqui no nariz, como se fosse uma espécie de um óculos, na ponta do nariz, como se fosse uma espécie de um óculos, para que a luz então não fizesse essa perturbação com seus olhos enquanto ele está pintando a tela. E aí o Lacan chega. O Lacan é anunciado, o Lacan acabou de chegar. E o Salvador Dalí, do jeito que estava, ele vai lá receber o Lacan. E ele fica muito animado com Lacan, né? E a conversa se estende por horas, E quando termina a conversa, o Lacan e o Salvador Dalí extremamente ali admirado daquele jovem, da proeminência daquele jovem, da fala daquele jovem, se despede do Lacan, Lacan vai embora e ele retorna então aos afazeres dele, isso depois de horas de conversa. É quando o Salvador Dalí percebe que havia esquecido de tirar a ferradura, né, aquele papel da ponta do nariz. Ele conversou com Lacan durante horas a fio, o tempo todo, com aquele pedaço de papel na ponta do nariz, e o Lacan em nenhum momento perguntou para ele o que era aquilo. É dessa ignorância, gente, que o Lacan está falando, sabe? Dessa ignorância que faz sintoma. Olha que coisa interessante. Exatamente porque o Lacan não perguntou o que é isso. Talvez eu perguntaria, né? O que é isso? Por que você está com esse papel na ponta do nariz? E aí ele ia me explicar, ou seja, ele ia me dizer o porquê, e aí ia gerar saber, não ia gerar sintoma. Então, ao gerar o saber, aquilo estava explicado, ele ia tirar o papel no nariz e tudo bem. E morria por ali. O assunto ia morrer ali. Lacan não pergunta. Lacan deixa, se despede, vai embora. Isso gera um sintoma tão grande que o próprio Salvador Dalí escreve isso que eu estou narrando para vocês na biografia dele. Lacan nunca tocou esse assunto, nunca falou esse assunto com ninguém. Nunca disse isso para ninguém. Olha, eu fui na casa do Dalí, Dalí é louco. Dalí estava com a porcaria da porra do papel na ponta do nariz dele, parecia maluco. Lacan nunca disse isso para ninguém. O próprio Salvador Dalí, na sua autobiografia, narra esse encontro com Lacan por causa disso. Então, essa ignorância que o Lacan está dizendo que é a ignorância da qual é absolutamente fabuloso, porque faz gerar o sintoma. Entende? Olha que coisa interessante. Então, quando ele fala sobre tomar posição, ele diz assim: provavelmente esperam de mim algumas observações inspiradas na minha velha experiência que acabei de evocar, distinguindo nessa ocasião psiquiatria e psiquiatreria. São duas questões que ele faz ali, né? Dois trocadilhos, ou um trocadilho que ele brinca, e ele diz aqui, ó: a questão dos doentes mentais, ou melhor dizendo, das psicoses, de modo algum é resolvida pela antipsiquiatria, seja quais forem as ilusões alimentadas a esse respeito por algumas iniciativas locais. A antipsiquiatria é um movimento cujo sentido é a libertação do psiquiatra, se assim ouso me expressar. E não resta dúvida de que, para chegar a isso, não tem seguido o melhor caminho. Então veja que o Lacan disse que a questão da antipsiquiatria, ou da psiquiatria, ou todo aquele discurso, em nada melhorava, em nada contribuía
para as psicoses. Nada contribuía para as doenças mentais. Porque, na verdade, era uma discussão que pretendia libertar o próprio psiquiatra. A própria psiquiatria, né? Ele fala assim, o próprio psiquiatra. Ele diz assim, não é o melhor caminho porque há uma característica, de qualquer modo, não se deve esquecer nas chamadas revoluções. É que essa palavra é admiravelmente escolhida por querer dizer retorno ao ponto de partida. O círculo disso tudo já era conhecido, mas amplamente demonstrado no livro intitulado História da Loucura, de Michel Foucault. E é importante essa fala aqui, eu até marquei aqui Foucault como integrante de uma sociedade que não se integrou, né? A História da Loucura é exatamente sobre isso. O Foucault vai falar de uma parte da sociedade, na sua História da Loucura, uma parte da sociedade que não conseguiu ser integrado pela própria sociedade. No filme O Coringa, tem uma parte do filme, né, que o personagem Coringa, ele diz assim, o maior problema de quem tem algum adoecimento mental é que a sociedade espera que você responda, que você haja como se fosse uma pessoa que não tivesse uma doença mental. Então veja que o que o Lacan está dizendo é que não adianta nada você ter um movimento psiquiátrico, antipsiquiátrico ou qualquer outro tipo de luta que não consiga incluir, que não consiga integrar essas pessoas à sociedade. Se qualquer movimento dentro do movimento antipsiquiátrico ou qualquer outro movimento que seja de luta, se ele continua invisibilizando essas pessoas, então é um movimento que não tem valor nenhum. Veja que o Lacan está falando lá atrás, né? É a mesma revolução que a Anice da Silveira vai fazer aqui no Brasil, quando a Anice questiona esse movimento psiquiátrico, né? Questiona o tratamento que se dava a essas pessoas, o isolamento que se dava a elas da sociedade, né? A institucionalização que se fazia a essas pessoas, quando o único objetivo de tudo aquilo ali era nunca integrar essas pessoas à própria sociedade. Então, na História da Loucura, o Foucault vai nos apresentar uma perspectiva para pensar a loucura de modo que a gente possa entender esse sujeito. Não como sujeito alienado, mas como sujeito integrante de uma sociedade que não integrou. Então, ele vai, no artigo dele, na História da Loucura, ele vai fazer um caminho breve sobre a concepção da loucura e como ela foi compreendida ao longo da história. Então, Lacan, quando ele faz essa crítica à psiquiatria, é muito interessante, porque ele evoca a História da Loucura de Foucault exatamente nesse aspecto da não integração, né? Da não integração do sujeito alienado. Não é à toa que Machado de Assis vai escrever um livro muito interessante, que é o Alienista, né? E é interessante a origem dessa palavra, né? O alienista. O alienista era o sujeito, era o nome que se dava antigamente ao psiquiatra, né? A esse sujeito que trabalhava com o alienado. E a raiz, né? A raiz dessa palavra alien, o sujeito fora, o sujeito que está, é o sujeito externo, né? O alien, o alienista, o alienado, o alienígena. Quer dizer, são as mesmas locuções. Um sujeito que não está integrado, um sujeito que não faz parte. O Lacan está trazendo essa crítica num momento em que também está crescendo a psiquiatria estadunidense. Veja que quando ele faz essa crítica, né, a gente viu isso no nosso primeiro encontro, onde ele está falando sobre a psiquiatria europeia, né, principalmente com o Henry Aya, e como a psiquiatria estadunidense está caminhando, né, pautada ali pelo capitalismo. E talvez até eu fale isso no nosso próximo encontro com vocês. Eu acho interessante falar um pouco de como o calvinismo europeu
chega nos Estados Unidos, e olha que a gente já está no campo da teologia, de como o calvinismo europeu, me lembrem, me cobrem durante a semana que eu vou trazer um esboço rápido disso para vocês, de como o calvinismo europeu, né, atravessa o oceano, chega nos Estados Unidos, é transformado pela filosofia estadunidense, né? Os estadunidenses têm uma filosofia pragmática. Esse calvinismo europeu é transformado naquilo que a gente vai chamar de calvinismo estadunidense, porque encontra a filosofia pragmática, e a partir desse pragmatismo, né, do encontro dessa filosofia pragmática com a teologia calvinista, que vai surgir a psiquiatria estadunidense. E, com isso, o seu modelo de diagnóstico, o DSM, né? O seu modelo de diagnóstico de saúde mental, que surge como resposta a uma teologia que, por sua vez, também correspondia à filosofia pragmática. E a partir daí, né, com toda essa metodologia do time is money, né, tempo é dinheiro, essa filosofia pragmática, time is money, vai moldar a psiquiatria estadunidense. E essa, por sua vez, vai influenciar, né, vai influenciar o mundo. A própria psicanálise oriunda ali da Anna Freud, né? Anna Freud e os seus discípulos, quando atravessam o oceano e vai para os Estados Unidos, se transforma numa espécie de uma psicologia do ego. Ela sai da sua vertente principal, que é a teoria pulsional. Os discípulos ali de Anna Freud vão pegar apenas um livro, né? O Id, o livro O Id e o Ego de Freud, e vão, a partir desse livro, pautar a sua psicanálise, né? Surgindo aí uma psicologia do ego, da qual, inclusive, o próprio Lacan vai se posicionar contrariamente anos depois. Mas isso aí é outra história. Me lembre que no nosso próximo encontro, eu quero trazer um pouco dessa história, de como a psiquiatria estadunidense vai se formulando a partir do encontro desses dois polos, a filosofia pragmática e a teologia calvinista. Não dá para pensar a psiquiatria, e como isso tem enorme influência no Brasil, né? Haja vista que boa parte dos psiquiatras aqui no Brasil dialogam muito mais com a psiquiatria estadunidense do que com a psiquiatria europeia. Muitos psiquiatras. Então, me lembra que eu vou trazer isso para vocês. Aí ele coloca aqui, o psiquiatra tem como efeito um serviço social. Ele é a criação de uma certa virada histórica. A que atravessamos não está nem perto de aliviar esse fardo ou de reduzir esse lugar. É o mínimo que podemos dizer, e deixa as questões da psiquiatria meio fora de prumo. Quando ele coloca que o psiquiatra tem como efeito um serviço social, e quando Lacan coloca que ele é a criação de uma certa virada histórica, o que Lacan está dizendo é que a psiquiatria vai surgir exatamente como uma proposta de uma virada filosófica. Né? De uma virada filosófica. Quando você tem ali o advento do iluminismo, que surge exatamente com esse nome, iluminismo, ou seja, iluminar um período que o criador, o autor, esqueci o nome dele, eu estou com o nome na cabeça aqui, esqueci o nome dele agora. Ele vai escrever um livro chamado O Mundo, Carl Sagan. Carl Sagan. Aliás, eu gosto muito do Carl Sagan. Eu fico boquiaberto como os ateus da atualidade, né? Ou pelo menos os que se dizem ateus na atualidade, nunca leram Carl Sagan. Um pilar do ateísmo racional. Não é aquele ateísmo modinha, né? Hoje em dia está cheio de ateu modinha, né? Ateu até a segunda página. Ateu até descobrir que o avião está sem piloto. Então são os ateus modinhos. O ateísmo racional, o ateísmo crítico, é uma coisa bonita de se ler. Né? É uma teoria bonita de se ver. Essa chamada de posição do sujeito a responsabilizar-se pelos seus atos, né? Como se não tivesse uma instância superior da qual ele tivesse que prestar conta. Mas
prestar conta à sua própria razão, à sua própria ética, à sua própria vivência moral, como pensava Sartre, como pensou Albert Camus, né, lá na filosofia lá atrás, e como o Carl Sagan coloca de forma belíssima em quase todos os seus escritos. Um dos escritos dele que eu gosto muito, né, posso indicar dois aqui, que para mim são assim, ao concurso, precisa ler, Os Dragões do Éden, onde ele faz vamos dizer assim, uma releitura do Gênesis e de diversos outros livros cosmogônicos, né? Ou seja, narrativas míticas que contam a história da humanidade, a origem da história da humanidade, e ele faz essa leitura a partir de um ponto de vista científico. Então é muito interessante, né? Inclusive tem um capítulo inteiro onde ele vai trabalhar a questão de Prometeus e traz ali uma narrativa psicanalítica fora de série. Então, assim, o outro livro dele que eu indico é O Mundo Dominado pelos Demônios. O Mundo Dominado pelos Demônios, inclusive, eu tenho em PDF. Se alguém desejar, pode me solicitar no meu WhatsApp que eu envio. É uma leitura que... Mas não seja dessas pessoas que pega livro em PDF e guarda dentro de algum... e nunca lê. Hoje em dia está na moda as pessoas terem centenas de milhares de livros em PDF. Quando você pergunta qual deles já leu, não leu nenhum. Se realmente desejarem e realmente forem ler, me peçam no meu WhatsApp que eu envio para vocês. Tá aí no meu Instagram. Só entrar no na bio do meu Instagram. Aliás, gente, quando vocês entram na bio do meu Instagram, isso abre uma página que é o meu site. Aproveita para visitar um pouco o site. Tem vários artigos escritos ali, né? Modelo de blog. Inclusive eu vou disponibilizar no meu site os artigos também científicos que eu tenho escrito na área de educação e psicanálise que estão sendo publicados, né? Que foram publicados. Eu tive o privilégio de ser publicado recentemente pela revista acadêmica da Universidade Federal Católica lá de Rondônia, junto com o artigo que eu escrevi com a professora Rosângela Hilário, que fala sobre a educação a partir de Darcy Ribeiro. Vocês iam gostar de ler, pelo menos alguns aqui que eu sei, iam gostar de ler esse artigo. Então, me peça que eu envio para vocês. Nesse livro, O Mundo Dominado pelos Demônios, o Carl Sagan vai falar exatamente desse ponto aqui que o Lacan está pegando. Que o psiquiatra com um certo serviço social. Porque você tem uma virada de século, de milênio, onde os homens, né, o mundo está saindo dessa época em que tudo era coisa do demônio, né? As doenças mentais, elas eram tidas como possessões. Não é à toa, Freud vai ter um texto dele, um artigo muito interessante, que é um caso de possessão demoníaca no século XVII, onde ele vai analisar esse caso. Né? Ele vai analisar esse caso. Outra coisa, essa semana eu vi um psicanalista falando sobre o absurdo de Freud analisar personagens, analisar isso, analisar aquilo. Não dá para analisar ninguém se você não tiver essa pessoa na sua clínica. O sujeito confunde terapia com análise, né? Embora haja terapêutica na psicanálise, ela se propõe para ir além disso. O Lacan falava sobre isso. A terapia, não é que não haja terapia, o Lacan até fala assim, nem teria sentido dizer que não tem terapia na psicanálise, já que ela objetiva isso. Só que dizer que a psicanálise é uma terapia é reduzir a psicanálise a uma coisa menor, quando ela tem terapêutica, mas se propõe a ir além disso, que é ser uma análise. Né? A análise, ela vai para além do processo terapêutico, porque ela objetiva também compreender os fatos históricos, culturais, sociais. Né? E aí é quando o Freud pega isso e aplica isso. Né? O Freud não aplica a terapêutica na sociedade, o Freud aplica a análise na sociedade. Quando ele analisa, por exemplo, os aspectos políticos da sociedade, vai nascer o mal-estar da civilização, que é uma teoria política da psicanálise. O Mal-Estar da Civilização é um livro de teoria política da psicanálise. E aí tem alguns psicanalistas que dizem que psicanálise e política não se combinam. Então nunca leram Freud. Né?
Porque é a teoria. A psicanálise tem uma teoria de política, que é o mal-estar na civilização. O Freud pega essa teoria analítica e aplica ela também na cultura e vai nascer Totem Tabu, que é uma teoria de cultura da psicanálise. O Freud vai fazer a mesma coisa com a religião e vai surgir a ilusão de futuro, que é uma teoria religiosa da psicanálise, né? Uma teoria sobre a religião na psicanálise. E aí você tem Moisés e o monoteísmo, e aí você tem análise do eu e análise das massas. Todos esses livros não são livros do campo terapêutico, são livros que surgem a partir do campo analítico. Então a psicanálise ela tem dois vieses. Um que é a terapêutica, para a clínica, ou da clínica, né? Porque tanto ela é para a clínica, como ela advém da clínica, né? O próprio processo clínico questiona a teoria terapêutica, né? E essa é a beleza da psicanálise. Você tem uma terapia terapêutica para clínicos teóricos, Lacan, Freud, Winnicott, Bion, Melanie Klein, Ferenczi, e por aí vai, né? Sabrina Spilli. Ou seja, você tem diversos campos teóricos, Ana Freud, diversos teóricos, né? Pessoas que estão ali realizando epistemologias, campos teóricos, para que esses campos teóricos sejam aplicados na clínica. Mas, ao mesmo tempo, a clínica psicanalítica desafia essas questões teóricas a novas conceituações. Isso significa o quê, Jário? Que a psicanálise está sempre se atualizando. Já que a sociedade também se atualiza, já que a cultura também se atualiza. Então não dá para eu pegar um campo teórico da psicanálise, da epistemologia da psicanálise, e aplicar ela de forma inatura em algum sujeito dentro da clínica, ignorando que esse sujeito já pertence a um outro contexto histórico. Eu preciso revisitar essa teoria. E talvez até pensar no outro modelo teórico. É esse o desafio que Lacan disse quando ele fala assim, olha, eu desafio a cada psicanalista a fazer uma releitura teórica do seu tempo. E que se você não consegue fazer isso, então abra mão de ser psicanalista. Então essa é a beleza da psicanálise, né? Por outro lado, o outro viés da psicanálise, que não é só o campo da terapia, é o campo da análise, que a gente vai chamar de psicanálise aplicada. Eu, por exemplo, sou um sujeito que atendo em consultório já há alguns anos, né? Já tenho uma caminhada dentro do processo terapêutico. Então, tenho casos, né, já tive o privilégio, inclusive, de fazer a exposição de um caso acompanhado por mim, inclusive dentro da área de toxicomanias. Eu tive o privilégio de fazer a exposição para um grupo de psicólogos ali na UERJ, né, de como a psicanálise, de como eu utilizei a psicanálise para atender. Esse é o problema de você morar na zona rural. De vez em quando, o vendedor chega cedo, hein? 7h30 já está vendendo. A questão teórica ali é apresentar, né, no grupo da UERJ, ali psicólogos da UERJ, de como eu utilizei a psicanálise especificamente para aquele caso de toxicomanias em um sujeito que vem do consultório de rua. Então, a minha prática clínica, né, que já tem alguns anos, ela acompanha a minha própria análise pessoal. Né? Iniciei meu processo de análise pessoal em 2002. O ano passado tive o privilégio de demarcar, né, essa segunda década dentro do processo analítico. Então, e outra coisa, gente, é importante isso. O Freud vai dizer que cada pessoa só vai conseguir, dentro do seu processo terapêutico, com os seus analisantes, onde ele chegou com a sua própria análise. Né? Então, esse processo da clínica é mas também faço aquilo que é o outro viés da psicanálise, que é a psicanálise aplicada. Eu hoje sou mestrando em educação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde a minha dissertação, ela se debruça exatamente, né, o meu campo de pesquisa se debruça exatamente sobre as possíveis contribuições da psicanálise para o campo educacional, para as práticas pedagógicas, principalmente dentro do campo pedagógico. Então veja que ao mesmo tempo que eu sou um psicanalista que atua no consultório com a terapêutica psicanalítica, ao mesmo tempo eu sou um sujeito que está utilizando outro viés da psicanálise naquilo que Freud chamou de psicanálise aplicada. E não só trabalho com a psicanálise, né? Não só aplico a psicanálise
nas questões pedagógicas, né? Como também trago a psicanálise numa intersecção com raça, gênero, sexualidades e educação, porque também faço parte do Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo que atuo enquanto psicanalista em consultório, terapêutica, ao mesmo tempo atuo com o campo da análise naquilo que Freud chamou de psicanálise aplicada. Então, essa é a grandeza da psicanálise, sabe? E essa psiquiatria que Lacan está dizendo que ela é a criação de uma certa virada histórica, é essa virada que o Carl Sagan vai falar, onde a gente sai do mundo dominado pelos demônios, né? Veja, por exemplo, o Evangelho como traz o encontro de Jesus com o possível esquizofrênico, com o possível caso de esquizofrenia. O texto traz ali como o endemoniado gadareno. O Rubem Alves trabalha muito bem esse texto, a partir desse pressuposto de ser um sujeito portador de uma certa esquizofrenia, né? Onde Jesus faz a pergunta, e o Rubem Alves fala que é a pergunta de milhões, né? Quando ele fala assim, qual é o seu nome? E o sujeito responde, Legião, porque somos muitos. Quer dizer, isso foi muito bem tratado, inclusive no cinema, a partir do filme Fragmentado, né? Essa legião, esses muitos que habitam em nós. Ali, especificamente, o Rubem Alves diz que no sujeito gadareno, esses muitos que nos habitam estavam em conflito. E que a proposta de Jesus ali, naquilo que o Evangelho vai chamar de exorcismo, né? Mas que o Rubem Alves vai chamar de cura, o Rubem Alves vai dizer que o que houve ali foi a coesão daquelas vozes. Essas muitas vozes que estavam em conflito, ao dialogarem com Jesus, elas encontram os seus devidos lugares. Né? E aí o sujeito fala, Senhor, deixa eu te seguir. Ele fala, não, filho, volta para casa. Porque o lugar de cuidado não é a rua, não é o manicômio. Sabe? No caso do jovem específico, o texto diz que ele era acorrentado e amarrado fora da cidade. E olha que coisa gostosa. O Rubem Alves diz assim, Jesus ali faz uma integração, devolve ele, esse sujeito acorrentado, maniatado, fora da cidade, no cemitério, os cemitérios ficavam fora da cidade, Jesus fala assim para ele, volta para casa, porque lugar de gente é casa, é cidade, é gente. Gente fica com gente. E é isso que o Lacan está dizendo, dessa integração. E é isso que o Foucault traz na sua História da Loucura. Que o sujeito alienado era o sujeito que a sociedade foi incapaz de integrá-lo. É de integração que a gente está falando, sabe? Eu acho fantástica essa leitura que o Rubem Alves faz, porque ele diz assim, isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ninguém é excluído. Todos são integrados, porque o reino é o reino de amigos. Então, a integração. Não tem aqui uma escatologia, o céu, o inferno. Não tem isso. O reino de Deus é o reino de integração. Onde houver integração, onde ninguém é excluído pela cor, pelo gênero, pela raça, ou mesmo pela saúde mental, onde ninguém é excluído, ali é o reino de Deus. Entende? Ali é o reino de Deus. Ali é a proposta do Evangelho, da Boas Novas. Qual é a proposta da Boas Novas? É que ninguém fica de fora. Essa é a proposta da Boas Novas. Então Lacan, quando ele... Não é à toa que Lacan, gente, tinha um diálogo muito bom com os católicos de seu tempo. Né? Lacan, inclusive, conseguiu reunir em torno de si um grande número de católicos a ponto de ser convidado a dialogar 2 vezes num seminário ali na Universidade Católica de Bruxelas. Né? Naquele famoso seminário onde ele fala sobre, no primeiro seminário, Carta aos Católicos. É o primeiro seminário. Lá vem ele, ó. Ele quer ficar aqui, quer fazer parte aqui também. Todos têm direito. Vem, filhinho, ninguém fica de fora. Aqui todos são integrados. Vem, filhinho, pode vir. Todos ficam integrados. E aí a segunda vez também é um seminário muito famoso, porque é um seminário sobre o triunfo da religião. Aliás, eu até indicaria essa leitura para vocês. Vale muito a pena. É isso aqui, ó. É a integração, é a família. Família é isso. Um lugar onde todos se sentem
integrantes, todos se sentem participantes. Então, essa virada é onde o sujeito sai desse lugar de endemoniado, né, de possuído por alguma coisa externa, e vem para esse lugar do cuidado. Quando ele é visto agora como alguém que precisa de cuidado, é onde vai surgir a psiquiatria. Então a psiquiatria ela é moderna, ela é um produto da modernidade. A psiquiatria ela é um produto da modernidade, é isso que Lacan está dizendo. Que ela é a criação de uma certa virada histórica, onde o sujeito agora não é mais um sujeito possuído por um demônio. O sujeito agora é alguém que tem alguma questão mental, né, que precisa ter um certo cuidado, precisa ter um certo olhar. Então ele diz que mesmo isso, né, não está nem perto de aliviar esse fardo, ou de reduzir seu lugar. Né? E aí ele continua, esta é uma indicação introdutória, mas eu gostaria de assinalar que em relação às salas do plantão, há, apesar de tudo, algo impressionante e que faz, a meu ver, a continuidade das antigas com as mais recentes. É a que ponto no que toca as vertentes ali assumidas pelos saberes, que a psicanálise não melhorou nada. É interessante ver essa crítica do Lacan dizer que nesse aspecto a psicanálise não melhorou nada, né? Pelo menos ali na crítica que ele está fazendo naquele espaço onde ele atua, onde ele está, né? Formulei a questão do psicanalista em 1967, quando introduzi a ideia do psicanalista precedido pelo artigo definido. Artigo definido, cujo valor lógico tentei lembrar perante um auditório bastante grande. O psicanalista parece não haver modificado nada numa certa base do saber. É interessante esse aqui, eu vou falar no próximo encontro. Sossega, filhinho. Olha, ele fica com ciúme quando eu estou lendo alguma coisa e ele não gosta, quer atenção só para ele. Sossega. A gente está estudando, sossega. Minha esposa uma vez filmou ele comendo meu livro, gente. Vê se pensa isso, coisa de criança mesmo. O Lacan tem um texto onde ele vai falar do o psicanalista e depois ele vai falar do um psicanalista. Um com artigo definido, outro com artigo indefinido. Mas eu vou deixar para falar sobre isso no próximo momento. Sossega, filhinho. Eu preciso ler. Mielzinho, para de nervosismo. Então, tudo isso é regular. Não são coisas que acontecem da noite para o dia. Modificar a base do saber. E é interessante que ele coloca o futuro a Deus pertence, como dizem. Isto é, pertence à sorte. A sorte dos que tiveram a inspiração de me seguir. Lacan é bem um pouco humilde nesse aspecto, né? Alguma coisa sairá deles, se os porquinhos não os comerem. É isso que chamam de sorte. Quanto aos outros, não se trata de sorte. Seus casos serão resolvidos pelo automatismo, que é o contrário da sorte, boa ou má. A sorte que ele está se referindo aqui, gente, não é aquela sorte do sujeito do jogo, né? Do sujeito, vou esperar a sorte me favorecer. A sorte que ele está falando aqui é a sorte grega, né? É a deusa fortuna, a deusa sorte, a deusa fortuna. Ou seja, o que o Lacan está falando aqui, quando o Lacan traz o futuro a Deus pertence, e aí ele invoca a sorte, ele invoca a deusa futura, o que ele está dizendo aqui é que há um aspecto da natureza humana onde, mais tarde ele vai trabalhar muito esse ponto aqui, que é o ponto do real. Há um aspecto da natureza humana, há um aspecto da própria vivência humana, em que as coisas, elas simplesmente ela acontece no seu devir, né? E é interessante que tem um outro texto quando ele diz assim, eu espero, mas não aguardo. Se eu não me engano é nesse livro aqui mesmo, um pouquinho mais na frente, quando ele diz, eu espero, mas não aguardo. Que é a mesma ideia do Paulo Freire. Paulo Freire, na pedagogia da indignação, né, no seu livro Cartas da Indignação, Pedagogia da Indignação, ele fala também sobre esse sujeito que espera, mas é uma espera ativa. Não a espera passiva, é uma espera onde o sujeito age, né, dentro desse movimento, onde a sorte, a deusa fortuna, a deusa sorte está envolvida, ou seja, pode ser que não dê certo,
Pode ser que aconteça de outra forma. Pode ser que no caminho as coisas mudem, mas não é por causa disso que a gente vai parar. Então, a deusa, né, quando se desejava boa sorte para alguém, que a fortuna lhe acompanha, a deusa fortuna lhe acompanha, isso significa dizer para a pessoa, olha, há imprevistos. Os imprevistos acontecem, né? Mas que você esteja preparado para quando esses imprevistos acontecerem, você saber lidar com eles. Então é isso que o Lacan, né, invoca aqui. A questão da imprevisibilidade. A questão de que as coisas não estão no controle como a gente gosta de dizer, né? Ah, está tudo sob controle. Não, não tem nada sob controle, né? O inusitado, ele se impõe a qualquer momento, é o real, é o inusitado, é o imprevisto, é a coisa da ação, que em qualquer momento pode acontecer. Aí ele fala, olha, inclusive, alguns deles, pode ser que saia alguma coisa boa, se os porquinhos não os comerem. Se os porquinhos não os comerem. Quando ele traz a questão dos porquinhos não os comerem, é outra coisa interessante, que isso aqui é uma prática na França até hoje. Eu particularmente sou apaixonado por cogumelos. E quem gosta de cogumelos sabe que o filé mignon dos cogumelos são as trufas, né? É o filé mignon dos cogumelos. Deitou ali embaixo, ali deitadinho. Não dei atenção, aí pronto, ficou nervosinho e foi ali para baixo deitar ali no chão. O gran filé, né, dos cogumelos é as trufas. Agora o lance das trufas é que as trufas mais saborosas, elas não são aquelas que são plantadas. São aquelas exatamente que nasceram no acaso. Não foram plantadas. E essas trufas, elas são soterradas. As trufas, elas são soterradas, né? As trufas francesas, tanto as pretas quanto as brancas, elas são... Gente, se quem tiver a experiência de experimentar uma trufa, faça. A trufa que eu estou me referindo de cogumelo, não é essa trufa de bombom de chocolate, essa coisa não. Cogumelo. Eu sou apaixonado por cogumelo. Um dia vocês tiverem o privilégio de me visitar, se for mês de agosto, pode saber, mês de agosto é meu mês de aniversário, pode saber que vocês vão experimentar um caldo aqui, o creme de cogumelo que eu faço. Porque cogumelo é bom comer no frio, né? A época do frio. E Rio de Janeiro, a época do frio é julho e agosto. Principalmente agosto está mais frio. Então é quase o mês inteiro comendo cogumelo, caldo de cogumelo, creme de cogumelo, cogumelo acebolado, cogumelo como se fosse bife. Eu adoro cogumelo de todo jeito. Shiitake, Paris, né? Shimeji. Eu gosto de todos eles. Mas as trufas, né, infelizmente, também é o preço de um rim, né? Você tem que dar um rim para comprar uma trufa. São muito caros. E a forma de se capturar uma trufa, né, a forma de procurar uma trufa, são os porcos. Os porcos lá na França, os porquinhos, são treinados, porque os porcos... Olha, outro dia eu falei com meu filho, se eu pudesse escolher o que eu queria ser na próxima vida, eu queria ser um porquinho francês. Porque são os caçadores de trufas. Eles são treinados só para isso. Só para caçar trufas, por causa do faro, né? Os porcos adoram trufas. E aí os vendedores de trufas saem com esses porcos. Quando ele fareja ali no chão uma trufa, o cara tem que ir antes do porco ali, pegar logo aquela trufa, porque se der mole, 1 segundo de diferença é o suficiente para o porquinho comer a trufa. Então o Lacan fala isso. Alguma coisa sairia deles, se os porquinhos não os comerem antes. Então, veja que o que o Lacan está evocando aqui é o ato, é a praticidade. Isso é uma característica de Lacan, gente. Se vocês acompanharem as biografias de Lacan, se tiverem o privilégio, né, tem um inclusive da Catherine Milot, né, Minha Vida com Lacan, que eu sou apaixonado por esse livro, e diversos outros, né? A própria Rodinesco traz uma biografia de Lacan, embora foi uma biografia extremamente criticada, como se a Rodinesco estivesse ali um pouco apaixonada pelo Lacan, mas é uma biografia que vale muito a pena ler. E várias outras biografias. Lacan era um homem do ato. Lacan não era um homem de palavras. Lacan era um homem de ação, de ato. Tem um desses, se eu não me engano, a Rodinesco, que diz que uma aluna vira, em um dos seminários de Lacan, uma pessoa diz assim, Lacan, eu estava pensando. E aí Lacan deu um grito, mas não disse.
E a pessoa ficou assustada. Imagina, você fala assim, Lacan, eu estava pensando. E aí o sujeito, né, o Lacan é muito enérgico. Tem palestras dele no YouTube, você vê que é um sujeito extremamente enérgico. E ele diz, mas não disse. Pensar e não dizer é melhor o silêncio. Olha que coisa interessante. Eu estava pensando, mas não disse. Porque para Lacan é ato. A psicanálise é ato. A palavra só tem valor quando faz ato. Isso me lembra uma palestra que o Paulo Freire deu em 1977, olha o ano que eu nasci. Paulo Freire foi convidado para dar uma palestra numa universidade, se não me engano, na Alemanha, para um grupo de alunos jesuítas. E aí ele começa dizendo que a palavra de Cristo nos evangelhos nunca foi uma palavra divorciada da ação. Tudo o que Cristo falava, ele fazia. E aí, de tal maneira que ele diz assim, de tal maneira que a palavra de Cristo não é palavras soltas ao vento, mas é palavra-ação. Ele usa isso como uma palavra só, palavra-ação. É isso, é a psicanálise, sabe? É esse aspecto que o Paulo Freire espera do educador, que o educador seja um sujeito da palavra-ação, é a mesma coisa que o Lacan espera dos psicanalistas, que estes sejam sujeitos do ato. E é a mesma coisa que espera o Antônio Gramsci dos filósofos orgânicos. Então veja, três linhas, três pensadores bem diferentes, mas que estão ali convergindo para a mesma temática. Se lá em Gramsci, o Gramsci vai falar dos filósofos orgânicos, e o que para Gramsci, o que caracterizava um filósofo orgânico, o que caracterizava um sujeito que pudesse ser chamado de filósofo orgânico? Exatamente a capacidade da ação, do ato. É por isso que em Gramsci você vai ouvir ele dizer assim, a coisa que eu odeio são os indiferentes. Aliás, procure no Google esse texto do Antônio Gramsci. É um texto, sim, sabe, que eu ia falar nortear, mas acabei de me lembrar do Boaventura de Souza Santos. Então é sulear. Até porque eu não sou do norte, eu sou do sul. Nós somos da América do Sul, como dizia o Belchior, né? Um tango cai melhor do que um blues. Eu adoro essa música quando ele fala. Eu sou apenas um rapaz, né, latino-americano. Então a gente precisa ter isso, né? Olha como a educação é interessante, como ela vai nos aprimorando, né? Essa ideia de sermos latino-americanos, nós somos sul. Então, por que a gente vai dizer nortear, se nós não somos do norte? Então é sulear. Então eu tenho suleado a minha vida a partir exatamente desses três pensadores. O Paulo Freire com o seu seminário sobre o Evangelho ser palavração, né? E trazendo isso para o campo das pedagogias, que isso eu acho fantástico, esse casamento, essa amarração que o Paulo Freire faz da teologia com a pedagogia, de tal maneira que uma e outra se confundem nos textos freirianos. Né? Para quem não sabe, Paulo Freire foi um dos grandes ativistas da teologia da libertação aqui no Brasil, ao lado de Leonardo Boff, ao lado de Rubem Alves, né? Atualmente pastor Ricardo Gondim, diversos outros. Né? Ricardo Gondim, inclusive, viu o pai dele, jornalista, ser morto pela ditadura militar, ainda muito novo, ali na década de 70. Então, assim, Rubem Alves, o grande expoente da teologia da libertação, um texto que eu indico para vocês, dois textos que eu indico, um fininho, o que é a religião de Rubem Alves é clássico, leitura obrigatória, e o outro, Cristianismo e Repressão, um clássico do Rubem Alves, que inclusive deu a ele a exclusão da igreja presbiteriana. A mesma coisa acontece com Leonardo Boff, que é excluído pelo então Papa, o Ratzinger, nós perdemos recentemente. Na época que o Ratzinger era o cardeal que tomava conta ali da Inquisição, foi quem excomungou Leonardo Boff a partir da tese de Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder. E também é outro texto assim, de leitura obrigatória. E o Paulo Freire, que vai escrever e vai falar tudo isso a partir do exílio. Paulo Freire vai lançar sua pedagogia da autonomia no exílio. Quase todas as obras dele no exílio, exatamente por ser um teólogo da libertação. Então veja
E aí eu citaria aqui Miguel de Bonino, né, e vários outros aqui que já não são do Brasil, esses são os brasileiros. Então veja que a proposta da teologia da libertação era uma teologia da praxis. Da mesma forma como o Gramsci é o filósofo da praxis. Da mesma forma como o psicanalista também é um sujeito convidado a ser um sujeito da praxis. Então, o que é um sujeito da praxis, né? Em Lacan, o psicanalista é ato. A psicanálise é ato. Em Paulo Freire, a educação é ato. E em Gramsci, a filosofia é ato. Procurem na internet esse texto do Antônio Gramsci. Eu odeio os indiferentes. Porque ele fala, eu quero vomitar sobre os indiferentes. Eu odeio os indiferentes. Gente que diz que não escolhe lado. A gente viu muito isso aqui no Brasil recentemente, principalmente a partir de 2010, nos desdobramentos que em 2013 vai dar a marcha dos 30 centavos, em 2016 o impeachment da Dilma, em 2018 a eleição, né, do genocídio e do fascista. Então, assim, eu venho lutando então, desde 2010 dentro dessa luta, perdi inclusive muitas pessoas que me seguiam, muita gente que eram meus amigos, né? Alguns até analisantes, alguns até pessoas que me acompanhavam, diziam, já, você está muito chato, você só fala de política, tal. Porque não entendiam essa tomada da praxis. Não entendiam essa tomada da praxis. Isso é o saber ligado à ação. Isso é o que se espera de um psicanalista. E isso o Lacan não abria mão. Então, para Lacan, pensar e não dizer era uma coisa abominável. Então, quando a menina fala, eu estava pensando, mas não disse. É preciso fazer ato com a linguagem. É preciso dizer. Então, assim, quando Lacan traz essa questão, né, a gente viu aqui que Lacan cita aqui o Nicolau de Cusa, né, como a gente falou na semana passada, né? Quando ele cita o Foucault, né? Quando ele cita aqui alguns autores, né? Vamos continuar aqui a leitura. Ele diz assim, alguma coisa sarei dele, se expor aqui. Para aqueles a quem o psicanalista que eles usam, para aqueles a quem o psicanalista que eles usam. Fantástico isso. Não deixa nenhuma chance. Eu gostaria de evitar esta noite o mal entendido que poderia se arraigar em nome de algo que é efeito da boa vontade de alguns dos que me seguem. Estes entenderam bastante bem, enfim, do jeito que podem, o que eu disse do saber como correlato da ignorância. Isso os atormentou um pouco. Entre aqueles que foram picados por não sei que mosca, uma mosca literária, com certeza, umas coisas que perpassam os escritos de Georges Bataille. Por exemplo, porque de outro modo penso que isso não lhes teria ocorrido. Trata-se do não saber. Um dia, Georges Bataille fez uma conferência sobre o não saber. E isso se acha, talvez, em 2 ou 3 cantos de seus escritos. Enfim, Deus sabe que ele não brincava com essas coisas. Muito especialmente no dia de sua conferência na sala de geografia do Saint-Germain-des-Prés, que vocês conhecem por ser um lugar de cultura. Ele não disse uma palavra, o que não foi um modo ruim de fazer a ostentação do não saber. Houve, inclusive, quem risse disso. Foi um erro. Porque hoje, o não saber é chique. Espalha-se um pouco por toda parte entre os místicos, não é mesmo? É deles que isso vem, aliás. É justamente deles que tem um sentido. Ademais, sabe-se que insistir na diferença entre saber e verdade. Ora, se verdade não é saber, é que ela é o não saber. Essa é a lógica aristotélica. Tudo que não é preto é o não preto. Eu vou parar aqui, a gente vai parar aqui, né? Para a gente continuar, então, a partir desse ponto, na semana que vem. Mas eu queria me adentrar um pouco mais nesse autor, Georges Bataille, porque ele tem um trabalho muito interessante, né? É o trabalho pelo avesso, né? Georges Bataille é o sujeito que trabalha pelo avesso. Essa lógica aristotélica, ela é muito utilizada na filosofia. É o que a gente chama de inferência. O que é inferência? Ora, a inferência é o avesso da referência. Se a referência diz o que é, se a referência diz o que é, por referenciar isto,
a inferência também diz o que é exatamente por não dizer nada. Então, na teologia, principalmente na hermenêutica, isso é muito interessante. Por exemplo, uma aplicabilidade desse aspecto da lógica aristotélica, né, dessa lógica aristotélica em Deus, é o seguinte, é que tudo o que a Bíblia diz sobre aquilo que Deus é, por referência, é exatamente aquilo que por inferência Deus não é. Então, ter a Bíblia, pela lógica aristotélica, ter a Bíblia como a única referência sobre Deus é ter uma teologia capenga. O que isso significa dizer, Jair? Que a Bíblia não é a única revelação e nem é a revelação por excelência, de acordo com a própria teologia. Então, esse é um aspecto que para mim é muito caro, porque durante todo o período aí do abominável genocida, como presidente, eu atuei inteiramente contra o fundamentalismo religioso. Porque o fundamentalismo religioso se utiliza exatamente da premissa da Bíblia, né? Ficou aí extremamente caricaturizado na invasão ao nosso Capitólio brasileiro, né? O sujeito com a Bíblia na mão, de joelho, agradecendo ao seu Deus por ter invadido e depredado ali os três poderes. Esse é o fundamentalismo. Ele pega-se da Bíblia de forma literal e, a partir disso, faz desse livro a única referência por excelência de Deus. O único instrumento da revelação do divino. Quando, na verdade, é só um livro. Olha que vai ter gente que vai me criticar aqui na rede social. Quando é só um livro. Um livro que pode ser empoeirado, um livro que pode ser queimado, um livro que pode ser molhado, um livro que pode ser esquecido. É só um livro. Um livro como outro qualquer. Um livro que é vendido, um livro que é mercadejado, um livro que tem para todos os gostos, todas as cores, todos os tamanhos, todos os gêneros, todas as sexualidades, todas as idades. Tem Bíblia para criança, para o idoso, para o adolescente, Bíblia para o homossexual, Bíblia para o heterossexual, Bíblia para mulheres, Bíblia para homens, Bíblia para obreiros, Bíblia para casados, Bíblia para o solteiro. Tem Bíblia para todos os gostos, porque se tornou um produto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a premissa do fundamentalismo religioso é ser a Bíblia o único instrumento da revelação de Deus. Quando, na lógica aristotélica, ela não só não é o único instrumento, como nem é o mais confiável. Exatamente porque há diversas inferências e referências textuais. Inclusive, alguns que entram em conflito. Ora, se não é a Bíblia, Jair, a maior revelação de Deus, então qual seria a maior revelação de Deus? O homem, a mulher, o sujeito, o gay, a criança, o idoso. Quem é a melhor revelação de Deus? Jesus deixou bem claro, o reino de Deus está dentro de vocês. Então, quando perguntaram para Jesus quem era Deus, ele falou, Deus é amor. Então, qual é a maior manifestação de Deus? É onde há o amor, onde há a alteridade, onde há o respeito, a aceitação, onde há a inclusão, a integralidade. Onde essas coisas acontecem, ali está a maior manifestação. Então, na lógica aristotélica, a maior manifestação da coisa divina é exatamente o advento do verbo, a palavra se fazendo carne. Quando a palavra se faz carne, ela evidencia, nesse ato de tornar-se carne, que divino é ser humano. É isso, divino é ser humano. Quanto mais humano for o sujeito, maior é a referencialidade do divino. O verbo, né, quando o autor escreve, a palavra torna-se carne, a palavra se evidencia na carne, a palavra se humaniza. Então, o ato de se humanizar é o ato de tornar-se palavra. O ato de se humanizar é o ato de tornar-se divino. O Batalha ele vai trabalhar muito esse aspecto da lógica aristotélica. Quando ele fala do informe, do impossível, do não sentido, do não saber e do êxtase. Porque o êxtase, e aí a coisa fantástica, por que eu estou trazendo isso? Pô, Jair, você está misturando teologia? Não, gente, o Lacan evocou a mística é o êxtase. O Lacan dialogava muito com a teologia. Muito. Quando ele evoca a mística,
Ele está falando da mística presente em São Paulo, por exemplo, da mística presente em Paulo, o apóstolo Paulo, da mística presente naquilo que a gente vai chamar de os pais da igreja, tanto os latinos quanto os gregos, né? Ou seja, o êxtase, que o êxtase é exatamente a possibilidade de transformar a angústia em delícia, de transformar o inferno em céu. E aí, o Bataille é desses caras que, exatamente por propor, Jorge Bataille é desses iluminados, né? Que exatamente propor uma coisa inusitada, uma coisa diferente. Veja que ele vai dar um seminário e fica calado. É o seminário do silêncio. As pessoas riram dele, chamaram ele de idiota, porque ele não disse nada. Mas o silêncio do Bataille provocou uma ruminação em todos ali presentes, que o Lacan vai dizer, o silêncio dele provocou o êxtase, provocou a mística. Não se falou de outra coisa que não foi sobre o silêncio de Bataille. Então o Bataille, ele é desse sujeito que não consegue ser qualificado. Ele é filósofo, ele é um santo, ele é um louco. E aí ele vai ser chamado por Lacan de inqualificável. Olha que coisa gostosa, né? É um sujeito inqualificável. E aí o Lacan, quando o Lacan se refere a ele, aqui é interessante que quando a gente lê Lacan, tem uma pergunta que fica no ar. Por que Bataille é citado por Lacan em uma única nota de rodapé nos seus escritos? Apesar dos dois serem íntimos. Lacan e Bataille eram amigos, muito próximos, tiveram uma relação muito próxima. A gente vê isso bem definido, por exemplo, nas biografias de Lacan. Mas ele só vai citar o Bataille escrito, né? Lacan só escreveu um livro, que é Os Escritos, e ele vai citar o Bataille na nota de rodapé nos escritos. No seminário em Core, por exemplo, Lacan trabalha questões em torno do absoluto, de Deus, do amor, do gozo. São os aspectos do absoluto. Deus, amor, gozo, mística, do significante que faz furo no outro. Todas essas questões aparecem como tema principal do romance Madame Eduarda, de Jorge Bataille. O próprio título do seminário, em Core, costuma dizer, pode ter sido inspirado a Lacan a partir da fala da personagem Eduarda, né? A mulher que não consegue pôr fim ao seu gozo e pede sempre mais ainda. E é esse título que o Lacan vai dar, o mais ainda. Exatamente por causa dessa personagem que, não conseguindo dar fim, ela entra em êxtase, ela sempre pede. E aí no seminário, em Core, Lacan fala assim, eis aí o que se diz para aquilo que é do gozo quando ele é sexual. O gozo é marcado de um lado por esse buraco que não lhe assegura outra via, senão a do gozo fálico. Será que do outro lado algo não pode ser atingido, algo que nos diria como aquilo que até então somente falha, abertura no gozo, seria ele realizado? Bataille não se refere ao gozo, ele fala em êxtase. Se o gozo é marcado pela falta, o êxtase é marcado pelo excesso. O mais ainda? Olha que coisa interessante, né? Esse diálogo entre Bataille e Lacan é muito interessante. Se para Bataille aquilo que ele chama de uma experiência levada ao extremo do impossível, né? Se existe isso, isso tem consequências. Essa experiência se dirige exatamente a não saber. É aquilo que lá no Zen Budismo vai dizer assim, esvazia o copo. Mas eu quero saber mais, então esvazia o copo. É preciso não saber para saber. É a ignorância. É a potência da ignorância, esvazia o copo. Segundo Bataille, é o não saber que comunica o êxtase. Para ele, o não saber é, antes de tudo, angústia. E aí é nesse aspecto que eu quero até falar aqui, né? Que isso é gostoso. Gente, eu estou me esticando um pouquinho, porque eu não posso deixar de falar que isso é gostoso demais. Eu entro em êxtase. Bataille é o sujeito que defende a angústia. Isso é tão gostoso que o Lacan diz assim, era um aforismo conhecido de Lacan. Angustiou, então tem solução. Se não angustiou, é problema. Então, o Lacan, ele segue essa linha de Bataille, de defender a angústia, né? Angustiou. Outro dia eu escrevi um texto e alguém falou assim para mim, nossa, esse texto me angustiou demais, Jair. Eu falei, olha, isso é bom, se angustiou porque tem solução. Leva isso para o seu analista. Leva isso para o seu analista. Né? Angustiou, leva isso para o seu analista. Então a sua obra literária gira exatamente em torno da angústia. A experiência ao extremo do possível é dominado por ele como um suplício.
Ele carrega em si a autoridade e promove o sujeito soberano, né? O sujeito não referido ao saber, já que está atrelado ao desconhecido. E Bataille vai dizer assim, ó, eu arruíno em mim tudo que se opõe à ruína. Gente, isso aqui é Nietzsche falando assim, Zaratustra, né? Como é que vocês podem se achar se vocês nunca se perderam? Gente, percam-se, arruínem-se, para que se possa construir alguma coisa a partir disso. Olha que coisa interessante, né? É Jesus falando para o jovem rico, você quer me seguir? Pega tudo isso que você tem, arruína isso, cara, torna-se pobre, abre mão de tudo, vem do zero. O sujeito não consegue, porque ele não consegue se enxergar sem portar aquela verdade. E é isso que Lacan vai fazer a diferença entre saber e verdade. O sujeito que porta a verdade, ele é incapaz de aprender, porque ele é incapaz de abrir mão disso. Entende? A religião, ela tem a sua limitação, porque ela é incapaz de abrir mão da verdade. A ciência, ela tem a sua incapacitação, porque ela é incapaz de abrir mão da verdade. E aí o Lacan diz que se o sujeito psicanalista não abrir mão da verdade em prol do saber, ele também fica um sujeito sem ruína. Fica um sujeito terminado. O psicanalista não é um sujeito que, como teólogo, como religioso, ama a verdade. Ou como cientista ama a verdade. O psicanalista ama o saber. E saber e verdade são coisas que se opõem. Então ele fala, o Bataille diz assim, arruína em mim tudo que se opõe à ruína. O homem insípido é fraco, incapaz de se dilacerar. Olha o texto do Evangelho, Jesus dizendo, é preciso ter sabor. Eu gosto demais desse texto, quando Jesus provoca a multidão. O insípido não serve para nada. O salgado, o cara em excesso, também é incomível, é intragável. Agora, aquilo que tem sabor, é isso. Vocês precisam ter sabor. E quando fala de sabor, eu já disse isso para vocês no encontro passado, sabor e saber têm a mesma raiz. É preciso que haja um certo sabor. Fugindo da angústia, chegamos à pobreza vazia. Eu não sou só. Eu me sei o reflexo da multidão e o somatório de suas angústias. Olha aí o texto, legião porque somos muitos. Eu não sou só. Né? Eu costumo brincar aqui, eu tenho uma família extremamente religiosa, né? Meus pais são pastores, meu sogro, minha sogra, família, irmãos, cunhado, enfim, todo mundo. Né? Eu costumo dizer assim, olha, nós estamos chegando. Eu falo, nós quem? Eu falo, eu e os outros que estão junto comigo. Eu nunca sou sozinho. Eles ficam todos horrorizados quando eu digo isso. Mas ele diz isso, eu sou o somatório de todas as angústias. Né? A experiência interior é conquista e como tal para outra. Todo ser humano não indo ao extremo é servidor e inimigo do homem. Eu não consigo conceber a minha vida senão ligado ao extremo do possível. O extremo é o único ponto por onde o homem escapa da sua estupidez limitada, mas ao mesmo tempo nela só sobra. Ir ao termo significa pelo menos isso, que o limite, que é o conhecimento, o saber como fim, seja ultrapassado. Isso aqui, gente, é a experiência da filosofia existencialista em Soren Kierkegaard. Não é à toa que Lacan vai citar Soren Kierkegaard também. Quando Soren propõe que a experiência da fé é uma experiência do absurdo, do ir além. E aí ele propõe um salto no escuro. Né? E aí algumas pessoas, né, mas a fé tem que ser racional. E aí é que é o desafio do Kierkegaard. Ela tem que ir para além do racional, ela tem que ir para além do cognitivo, da inteligência, daquilo que é assimilável, daquilo que é o conhecimento. Ela precisa ultrapassar, ela precisa ser um salto no escuro. Ou seja, ela precisa ultrapassar o próprio limite. Então, para a batalha, a experiência ao extremo do possível leva à fusão do objeto e do sujeito, sendo o sujeito o não saber e o objeto o desconhecido. E aí ele vai citar o São João da Cruz, que é o sujeito que caiu nas trevas do não saber, numa experiência mística. E é interessante porque essa experiência mística que vai ser citada por Lacan também, né, o Bataille vai citar São João da Cruz. E eu até separei aqui o texto para poder ler para vocês. Esse texto que é citado por Bataille, da qual Lacan faz referência na experiência mística, o São João da Cruz. O sujeito que caiu nas trevas do não saber, numa experiência mística contemplativa que, diferente do gozo, não demanda satisfação. A experiência mística difere do gozo.
Porque se no gozo se implica a satisfação, na experiência mística é exatamente o excesso. É o mais ainda. Olha que coisa interessante. Quem foi São João da Cruz? São João da Cruz foi um pensador, um teólogo, doutor da igreja, né, que escreveu um poema chamado Coplas Feitas, sobre um êxtase de alta contemplação, onde nesse poema ele convoca todos nós humanos à reflexão e meditação da humildade, da compaixão e do amor ao próximo. Alguns podem até achar que é uma balela romântica nos dias de hoje, né? Porque poucos terão a capacidade de intuir a metáfora poética desses versos. E aí eu separei o poema que é assim: estava tão embebido, tão absorto e aliado, que ficou sem sentido, de todo sentir privado. E o espírito dotado de um saber desconhecendo, toda a ciência transcendendo. E é de tão alta excelência este supremo saber, que não há poder ou ciência que o podem empreender. Quem se consegue vencer com um não saber sabendo, irá sempre transcendendo. Muito obrigado pela companhia, desse prazer de cada um de vocês. E eu não poderia terminar, claro, falando de Minas Gerais, sem citar o nosso poeta de Itabira, né, cidade de Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade, onde ele diz exatamente o seguinte: é esse tempo de partido de homens partidos. É tempo de refletir a capacidade destrutiva dos homens, né, que estão aí. É esse tempo de partido de homens partidos. Beijo, gente. Um prazer pela companhia de cada uma de vocês. E até segunda-feira que vem, no nosso próximo encontro.